você que sintoniza a programação da Vale TV. Está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV. O programa de hoje já está aí no canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo. Além dessas 5 cidades, já está também na página do Facebook da Vale TV. Aproveite para seguir a nossa página e também lá no canal do YouTube. Aproveite para se inscrever toda vez que tiver um novo programa, um novo vídeo, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Muito obrigado a você que estava nos aguardando. É o nosso encontro todas as noites, 8 da noite, aqui na programação da Vale TV. E muito obrigado também à equipe técnica que está aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa. Obrigado, JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa que está aí no mercado há 26 anos, trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Mercator, feiras e eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário, local, 13, 14 e 15, 3 dias de muita moda para você conhecer lá nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, no SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que apresenta principalmente as novidades primavera-verão. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas, é felicidade limitada, simples assim, a Sebratel. Por gentileza, vamos apresentar nossas duas professoras que atenderam, né, ao nosso convite, estão aqui nos estúdios. Ela está comemorando 21 anos já, ficou de maior agora o projeto. 21 anos de projeto, né? Está de maior. Solange Rames Johan, Hamster Johan, né? Está comemorando aí 21 anos do Hunsrück Plattheit, isso? Um belo projeto que cultiva, inclusive, em diversas publicações, né? O mais recente está aqui, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho mais dele, além, é claro, de outros diversos. Primeiro, prazer em revê-la, né? E, sem dúvida alguma, acho que deve ser muito gratificante chegar a essa marca de 21 anos do projeto. Certamente. Cultivando essa língua que é de uma região onde predomina os que vieram, né? E eu tive o privilégio de, em 2023, conhecer a região do Hunsrück, né? E deixar esse legado para as pessoas conhecerem de fato, né? Esse linguajar que acabou sendo próprio, né? Porque lá na Alemanha, hoje, eles se impressionam. Mas como ainda falam? Como ainda 200 cultivam, anos depois. porque para eles é um linguajar antigo, para os jovens lá, né? Porque foi os antepassados que vieram e trouxeram para cá. E hoje modernizou um pouquinho, algumas palavras. Não, nós não modernizamos. Não, é latim. Lá na lá Alemanha. Sim, estão inglesando. Isso. Estão usando bastante inglês. Mas eu agora já fui 6 vezes lá para dar palestra, para apresentar o projeto, coisas assim. E eles se impressionam, sim, porque eu dei palestra, inclusive em universidades, e nenhuma palavra precisou ser traduzida, mesmo eu tendo tradutores ao lado. Viu? Porque o nosso idioma é entendido em toda a Europa. Sim. Assim, no Hunsrück é o nome que preserva, mas é falado em diversos estados e países. Sim. 4 estados da Alemanha, 2 estados da França, é a língua oficial de Luxemburgo, uma das, né? Porque o Luxemburgo tem 3, sim, 3 idiomas. Francês, alemão e Unstrutheit, que desde 84 lá é uma das línguas oficiais. E é ensinada em sala de aula desde o jardim de infância, obrigatoriamente até os 14 anos. Então, hoje, 75% da população de Luxemburgo fala Unstrutheit, e nós, no Brasil, somos de 3 a 4 milhões de falantes, muito mais do que na Europa. Ou na Alemanha ainda são 200 mil falantes. No Brasil, somos a segunda língua mais falada. Impressionante. Com 3 a 4 milhões de falantes, só atrás do português. Hoje, somos 56 línguas de imigração
registradas no Ministério da Cultura, desde 2010, quando foi emitido um decreto que cria as línguas brasileiras, que são divididas em línguas indígenas e línguas de imigração. Línguas indígenas somos mais de 210 línguas, e de imigração, 56 povos já se inscreveram. Uau! E de todos estes povos, nós somos o maior número de falantes, porque estamos espalhados em todos os estados do país. Sim. Já. Né? Claro, Os concentra-se... 27 estados têm, né? Sim, sim. Rondônia hoje é muito forte. Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás, porque os gaúchos povoaram tudo isso, sim. né? E no Espírito Santo, inclusive, o nosso material está em sala de aula, porque o Espírito Santo, 5% é Hunsrücker, a maioria lá é Pomeranos, né? Sim. Mas tem Hunsrücker, estamos em sala de aula. Olha que legal. Sim, é maravilhoso. O projeto foi criado em 2004 pela Sociedade Internacional de Linguística, que é a maior entidade do mundo desde os anos 60, trabalhando nisso. Somos 7.000 línguas no planeta e 3.500 não têm escrita. Então, temos trabalho para toda a vida e mais um pouco. Sim. Mas a Sociedade Internacional de Linguística já criou escrita para mais de 2.000 povos. E quem trabalhou conosco foi a doutora Úrsula Wiesemann. Somente ela, eu acredito que seja a maior linguista que já habitou este planeta, somente ela criou escrita para 200 povos. Nossa! E nós tivemos a alegria, a honra e vamos dizer assim, o que criou o nosso projeto e ficou morando conosco em Santa Maria do Herval por 5 anos para criar e depois aperfeiçoar o sistema. Ela saía, nós trabalhávamos no museu, tu conhece, né? Sim. Ela saía para a rua quando ela tinha alguma dúvida, ela pegava um papelzinho e corria para a rua e parava as crianças na rua. Lê isso aqui para mim, lê isso aqui. E, sabe? Então, assim, tudo ela fez pensando em como isso se tornar prático. E eu dei aula, 7 anos, eu dei aula de prézinho à 5ª série de Hunsrück. E eu e a Mabel, que dávamos aula, a gente chorava de ver crianças de 5, 6 anos, assim que foram se alfabetizando em português, na mesma medida, leem fluentemente o Hunsrück. De tão fácil que é de aprender. Deixa eu apresentar a nossa outra professora aqui, que também já participou, assim como a Solange já participou aqui de algumas edições do nosso programa, a Liane Veiga Coppe, que também, né, tem uma atenção especial aí para essa questão aí dessa língua, também tem um trabalho muito bonito, inclusive em livros, né, professora? Seja muito bem-vinda novamente aqui aos estúdios, ao nosso programa. A gente estava tentando montar uma bancada, como eu tinha falado para a Solange, né, completa, enfim. Aí surgiu, né, vários nomes, enfim, mas vocês duas com certeza vão suprir, né, todo esse horário aí. Acho que só uma de vocês, já a Solange faria um programa e daria para fazer 2 programas aqui, né? Pelo conhecimento e pelo domínio que vocês têm. Como é que está sendo o trabalho? E eu acho que é gratificante de ver um trabalho desse, assim. Com certeza vocês já se conheciam, né? Desse livro agora, estão vindo para o Brasil um diretor de cinema da Alemanha, eu ainda não sei o nome dele, ele não me foi apresentado, tem uma pessoa intermediando, e vão fazer um filme do Hunsrück, com falas Hunsrück, que é a narrativa, então, da vinda dos imigrantes, mas na fala do Hunsrück. E eu estou selecionando crianças para fazer o filme. Já estive conversando com a Secretaria de Educação de 7 cidades. Então, tem uma avó treinando com os netos, 2 avós, uma em Ivoti, a outra em Brochia. Oh, que legal. E temos bastante crianças falantes no Herval. Sim, eu sei disso, mas a gente queria trazer de diferentes cidades, assim como o Hunsrück, né? Tem o Pfälzisch também, que é uma muito próxima, mas ela geograficamente lá da Alemanha vem de um lugarzinho um pouco diferente entre a Bavária e o Hunsrück ali.
Então, estamos montando alguma coisa. Eu acho que a sede da filmagem, o set de gravação, vamos dizer assim, vai ser Linha Nova, ali a antiga cervejaria, o Quera e as Sim. casas em Chaimel. Eu percebi isso sábado, Solange, lá no Genealogia RS, pela fala que o Jorge Schreier teve comigo. Ele está ligado a esse grupo. E talvez nós vamos ter outras pessoas aí, que nem o Jorge Sim. daqui, o Theo Fleg, não sei, a Solange conhece o Theo Fleg. E ele que está intermediando isso, ele que conversou comigo, ele me liga para a gente combinar as questões em relação a isso tudo. Que legal. Então, já comecei a me apresentando quase pelo que eu queria falar do Com a novidade, com a novidade. Depois é só espraiar a novidade. Exatamente. Mas aí tem aqui a história da Leopoldina, da qual eu estava falando no ano passado, e era antes da nossa viagem à Alemanha, que eu e a Andrea Schneck fizemos, e a contação de histórias na Alemanha, então no Kusel, no Staatsbücherei Kusel. Vocês estiveram lá agora? Sim, em agosto do ano passado. Agosto, do dia 18 de agosto a 13 de setembro. Quase um mês. Quase um mês, a gente esteve lá. 25 dias. Claro que nós fomos a partir de Florianópolis, então tinha que sair um pouco antes daqui, de aeroporto, né? de logística toda da viagem, mas foi muito interessante conviver com as pessoas, que tem grupos que pesquisam muito lá também e pesquisam nós aqui também. Então, isso eu trouxe algumas revistas e tudo de pesquisas. O Plácio Pervian Divuti também manda pesquisas para eles, que o Plácio viveu lá um tempo. Sim. Quando era mais novo, então ele conhece a história, está aqui e lá de lá também. E é importante essa conexão, né? Muito importante, muito significativa para a gente. Sim, e a gente se entende melhor enquanto descendente de imigrantes, e tu percebe que a história da Alemanha é um pouco a nossa história também. Solange, tu tem ideia de quantas publicações? O primeiro, quando iniciou, 21 anos atrás, O primeiro foram revistinhas para as crianças. Diretamente para... Direto para as crianças amaram, ganhavam de brinde. Sim. A gente ganhou 4 Aí foi o início do projeto. A gente ganhou 4.000 de cada do patrocinador. Isso foi um show. As crianças amavam. Só. E depois, em seguida, 1 ano ou 2 depois, a gente fez o dicionário ilustrado infantil, que é fantástico. Sobre este dicionário, um doutorando da Universidade de Linguística de Viena escreveu um artigo de 28 páginas para a Universidade de Barcelona, fazendo uma crítica disso. A crítica é a seguinte: nada no mundo melhor foi publicado até hoje. Uau! Para as crianças. Que todas as críticas sejam Porque assim. Porque a criança olha, por exemplo, aqui cada página é um tema. Sim. Aqui o tema é cores. Daí tem a cor e o nome. A cor e o nome. Ele é muito, muito simples e perfeito. Então foi analisado cada imagem e ele é maravilhoso realmente. As crianças não queriam tirar da mochila durante 4 anos, 5 anos do primeiro ano. Prof, quando nós vamos usar isso aqui de novo? De tanto que gostam. Né? Muito que show. legal. Mas nós temos muitas publicações. O que foi publicado, reeditado mais vezes, é o livro de receitas de batata. Sim. Tão importante, tem 100 receitas de batata, organizado em forma de capítulos por tipo de cozinha, né? Sopa, pirês, não sei o quê. Tão importante que este nos levou com 3 pessoas para a Europa, com passagens, hospedagem e alimentação paga por 11 dias. Sério? Sério. Para a Feira do Livro, exclusiva para escritores da nossa língua. A primeira vez que fui chamada foi por causa do Pequeno Príncipe, tradução oficial, publicação oficial da editora Tindenfass de Heidelberg, na Alemanha. Estive hospedada na casa do editor e emocionante foi chegar em Sarreguemines, onde é a feira exclusiva para escritores da nossa língua,
e daí estavam me aguardando com uma entrevista coletiva e coisa e tal. E depois eu iria conhecer alguma coisa. Daí o coordenador da biblioteca pública disse: não, primeiro eu preciso mostrar uma coisa para ela. E me levou no terceiro andar da biblioteca pública, gigantesca, uma quadra inteira, e estava lá o nosso livro no setor de traduções do Pequeno Príncipe. Olha! Já estava lá. Gente! A minha filha estava comigo naquele dia. E eu chorando, daí parece que eu estou sorrindo. Eu disse, não, eu chorando de emoção. Chega lá, o livro já está lá. É muito show, né? É muito emocionante. Toca. Foi muito show. Muito então, bem. Tem muita coisa boa. O que mais se destacou, assim, que tu percebe nesses 21 anos da trajetória do projeto? Ou é sempre surpreendente sempre as novas... coisas boas, graças a Deus. O maior evento foi em junho do ano passado, ver a nossa língua inclusa no Google Tradutor. Sério? Estamos maravilhados, emocionados de tanta coisa que já é publicado com a nossa escrita por diversas entidades do planeta. O Google Tradutor, que faz parte de uma das maiores empresas do planeta, já incluiu, de tanto que aparece, já incluiu no Google Tradutor. Que legal. Agora vou dizer um mês, eu não lembro, 2 semanas, 3 semanas, um mês, um autor de músicas, como é que a gente chama? Um compositor. Me mandou uma música. Solange, revisa essa tradução que eu fiz no Google Tradutor. Gente, eu quase não precisei corrigir. Quase não. Fiquei maravilhada. O cara não é falante de russo. Sim. O cara é um italiano. Ele me mandou uma música com 3 estrofes. E estava lindamente. Mas alguém já corrigiu. Não, eu fiz no Google Tradutor. Showzaço. Showzaço. Amei. Então, assim, é o que de mais importante já aconteceu. Da Europa, muitas pessoas já nos mandaram retorno e coisa e tal. Né? Então, muito bom. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, dos 50 estados dos Estados Unidos, 39 espreguiam Unstrutheit. Que eles chamam de Pensilvânia. 39? Dos estados americanos falam Unstrutheit. Inclusive no Alasca, que é estado americano, tem 20 mil falantes. No Canadá são 50 mil falantes. Inclusive eu dei uma palestra em Viena e foi muito interessante. Eu tinha 2 tradutores, um de cada lado, e falei algumas horas. Era para mim falar 1h30, eu falei umas 5 horas por aí. E de vez em quando o coordenador perguntava para a plateia, precisa traduzir? Todo mundo fazia assim. E os 2 tradutores ficaram todo esse tempo lá de bonitos, né? E no final, eu observei que tinha um rapaz chinês. Tinha gente de toda a Europa lá. E todos esses países são falantes ou entendem, né? E tinha um rapaz chinês. E daí eu fui perguntar, como assim que tu é chinês e não pediu tradução? Ele disse, mas tem colônias de Hunsrückers na China. Uau! E, surpreendentemente, em Rheinbellen, na cidade de Rheinbellen, eu recebi de presente do prefeito eu não lembro, uma dúzia, 15 livros de canto coral em Hunsrück, que eles mandaram fabricar especialmente ali nessa região para os descendentes da China, e sobraram alguns livros que ele deu para nós e eu distribuí para os nossos regentes de coral. Que legal. Então, é no nordeste, naquela península grande do norte da China, próximo ao Japão, tem grandes colônias de Hunsrückers. Mundo afora. Mundo afora, 5 continentes são falantes de Hunsrück. O nosso alemão, essa história que a Rita Bromberg, uma escritora e artista plástica de Caxias do Sul, uma vez colocou o termo Fernweh, ou seja, uma torre de ir para frente, uma torre de ir para diante. Eu acho que o alemão levou isso muito a sério ao longo do tempo. Foi para todos os lados. Sim, e falar um pouquinho dos Amish, então, eles são um grupo alemão que saiu da Alemanha e se fechou nos Estados Unidos, até porque eles tinham questões religiosas, tal como os Mucker também aqui no Brasil, e os menonitas. Então, os Amish talvez é o grupo mais fechado que existe, porque a roupa deles é toda especial para as mulheres fechadas. Dos anos 1700 e alguma coisa. E as carroças deles, que eles vão passear muito de noite, então eles chamam eles de Lichterkever,
ou seja, vagalume. Eles amaram 2 lanterninhas de querosene ainda lado a lado na carroça deles e vão passear à noite. Diz que aí essas carroças sobem, ladeira acima, ladeira abaixo, e aí eles chamam isso de litaquefa. Sim, que dá a impressão que é o vagalume mesmo. Outro ponto, eles não constroem igreja. O culto deles, o culto religioso, a missa é culto, e eles fazem domingo de manhã na casa de uma família, de um morador, e aí toda a comunidade se reúne na casa desse morador, e ele também tem que servir o almoço para toda a Como comunidade. acontecia com os nossos imigrantes no início, antes de Sim. chegarem os padres jesuítas, só chegaram em 49 para nós. Tinha o padre jesuíta que atendia em São Leopoldo, que vinha de Gravataí, na época Aldeia dos Anjos. Mas os nossos colonos aqui era um problemão. Os católicos tinham que vir para São Leopoldo para casar. Sim. Os pastores luteranos, sim, já eram itinerantes. Como eu sou autora dos livros de história do Erval, eu vejo que, no mínimo uma vez por mês, eles passavam por lá. Inicialmente, a cada 6 meses, em algumas comunidades também, então, iam para lá fazer os casamentos, os batismos e os sepultamentos, então... O professor fazia, o professor local ou a pessoa que mais entendia, então, fazia. Conduzia esse momento. Conduzia esse momento. Até tem piadas bem legais e tudo que foram contadas. Eu imagino. Sim. Mas sabe por que eu consegui fazer essa conta? Pelos registros de batizado. Sim. A gente tem o registro do cartório e tem o registro da igreja, e mais ou menos um mês. Sim. Nunca era muito distante. Então, os luteranos tiveram um melhor atendimento religioso logo no início. E os católicos a partir de 1849, então uns 25 anos. Ainda em 1824, em dezembro, na 4ª leva, veio o pastor Ehlers, que foi um pastor muito atuante em São Leopoldo e tinha toda a colônia de São Leopoldo aqui ao redor. Depois veio o Wegel e o Klingelhofer, que se tornou pastor farrapo. Ele e o filho morreram na Guerra dos Farrapos. Inclusive, eu corrigi do alemão padrão para o português agora, um mês atrás. A história do Klingelhofer é fantástica. O cara era formado, o pai dele já era uma família de assim, quase nobres e teólogos. Eram militares de alta patente. E eram assim, administradores e coisa e tal. Então, assim, ele não era pouca coisa. Sim. E ele foi o primeiro pastor formado, Klingelhofer era pastor formado, primeiro pastor formado do Rio Grande do Sul por muitos anos. Sim, só que aconteceu uma questão que a esposa dele, quando ele morreu, depois da guerra, da Revolução Farroupilha, ela foi para Porto Alegre e levou todos os registros, vamos dizer, batismo que ele tinha deixado. E essa laguna ficou nas comunidades onde ele atuou. Campo Bom, 2 irmãos são 2. Até Linha Nova ele atendia. 2 irmãos, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, 2 irmãos de Linha Nova, ele atendia. E ele tinha esse registro? Tinha. Que foi perdido após a... que pena. Que perda, hein? Uns dizem que está no Rio de Janeiro. Então está nessa dúvida, né? Que uns dizem que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro. Isso é importante para quem quer pesquisar a história de sua família, genealogia. Ou até das cidades, dos municípios, né? Quem eram os moradores que a partir do registro descobre muita coisa. Sim, é muito importante isso. Muito bem. São 3 livros que tu tá... Sim, é o 3º e agora do 4º. Pois é, o que já vem na próxima edição? Do 4º agora vem um conto infantil sobre uma abelha bem serenata. E eu já tinha escrito a história. Eu escrevi ela junto com a minha neta, filha do Jeremias, a Manuela. A ideia foi dela. Que legal. Publicando ela, e a verba desse livro eu quero fazer uma boa campanha para reverter ajuda ao Murilo, filho do Jeremias, que está sabendo que a gente fez. Então,
a ideia é um pouco diferente. E um conto infantil, sim, para eu, como escritora, também atingir outras idades, não ficar só no quarto, quinto, sexto ano por aí, então atingir idades diferentes também enquanto escritora. Então eu já há mais tempo tinha essa ideia de fazer isso e ali junto com a minha neta surgiu. Então o que a gente pensa amanhã ou depois se realiza. Né? Muito bom. E na Alemanha, a Andréia e eu fotografando em Rübichteroth, a cidade onde minha sobrinha mora, nós uma tarde saímos a caminhar e fotografar e aí nós chegamos na frente da catedral. Daí tinha um senhor lá lixando e pintando um Cristo de madeira. E nós lá conversando entre nós, de repente ele disse: 1121 ist der Turm gebaut. Ou seja, 1121 a igreja foi construída. Aí ele se aproximou de nós. Porque ouviu a língua. E começou a conversar, nós nos apresentamos, ele se apresentou e inclusive ele fez uma linda reportagem sobre nós, eine Lesebesuch in Deutschland. É mesmo? E falar dos livros, ele foi, no fim ele era vizinho da minha sobrinha, morava nos fundos da casa dela, ele veio umas 4, 5 vezes e a gente através desse senhor, por isso que eu estou falando disso, desse senhor descobriu também que pessoas que nem nós da CEU, que fazem pesquisa, que procuram trazer o passado, também têm um olhar para o futuro, assim, de cuidar das fontes de água, da vida dos insetos. Eles plantam árvores em áreas que podem plantar, eles criaram um hotel de abelhas, então ele mostrou para nós certificados que eles ganham do Ministério do Meio Ambiente e da Cultura, certificados pelo trabalho deles, reconhecimento pelo trabalho deles. Então, eu achei isso muito interessante. Então, através dessa história da abelha, eu também pretendo começar um novo olhar para o meu trabalho e levar esse olhar para as crianças para preservar o meio ambiente também. Muito bem. Como é que estamos aí de tempo? Está na hora do intervalo, pode ser? Eu já vou deixar uma pergunta aqui para a Solange na volta. Né? Porque um dos momentos mais emocionantes que eu vivi foi assistindo a um filme lá no Teval, né? Filme Jesus. Filme Jesus, com o linguajar de pessoas da comunidade de Santa Maria do Herval. Todo o filme foi dublado em Hunsrück. Né? Em Hunsrück. Em Hunsrück. Então, e a legenda também em Hunsrück. Tudo, né? A legenda, a fala. E pessoas da comunidade fizeram isso. Todas as 22 pessoas. E aí a gente ouvia as vozes assim e automaticamente buscava na memória, tá, esse aqui é o fulano, né? É o fulano, é o ciclano, né? Então eu quero que ela fale um pouquinho sobre isso, que está no YouTube, né? Sim, filme, senhora. Quem quiser assistir. Gratuitamente. Está lá no YouTube, mas isso é assunto para depois do intervalo. A gente volta em instantes. Não sai daí. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo.
desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui com as nossas professoras, falando aqui um Hunsrück, né? Eu estou arranhando aqui um... O nome já saiu direito. Já saiu melhor, né? Falando dessa importante língua que foi, né? O que a gente comentou lá no início do programa, no primeiro bloco, foi o dialeto que não se usa mais, né? É língua. A língua mesmo, né? A Solange sempre corrige isso, né? Não é dialeto, é uma língua que se chama Hunsrück, entre tantas, que ela até comentou esses números, que é impressionante o número de línguas que temos mundo afora. A maioria que veio lá, que a gente ano passado comemorou aí 200 anos, né? Pois eles trouxeram essa língua para nós aqui, cultivada até os dias de hoje, como eu falei também pela experiência que eu tive lá, e as duas já tiveram várias vezes na Alemanha, né? Eles se impressionam como a gente cultiva essa... Eu lembro que eu estava numa cidade lá, e aí eles falando ali, né? Os companheiros de viagem, eu não, tá? Por favor. Tu estava ouvindo. E aí ele dizia, mas isso o meu avô falava assim, né? Nossos pais. O meu avô falava exatamente do jeito que vocês estão falando, né? Que era não sei, vou chutar ali 35, 40 anos, entendeu? Esse que fez esse comentário, né? Sim. Então são coisas que marcam, né? Mas eu encerrei o bloco dizendo, já solicitando aqui para a Solange recordar esse belo projeto, que eu acho que foi muito marcante, né? De um filme histórico, né? Porém agora com essa tradução, legenda, dublagem, tudo no Hunsrück. Este é um trabalho que partiu da tradução da Bíblia, que iniciamos oficialmente para a USB, União das Sociedades Bíblicas do Mundo, e gerenciado pela SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde 2014, a gente esteve traduzindo completo, oficial, o Novo Testamento, e foi lançado na Feira do Livro de 22, na Feira do Livro de Porto Alegre. Uau. E a partir desta tradução, é uma outra entidade também grande, mundial, que se chama Projeto Filme Jesus, que já dublou para 2.060 línguas este filme, e nós fomos o número 2060. E é maravilhoso o projeto. O filme está no YouTube gratuitamente, é só escrever Filme Jesus em Hunsrück, e aparece o filme. O comentário de todo o filme é feito pela voz que vocês vão reconhecer. Seria a narração, né? A narração a história, do filme. né? Começa, é lindo. O começo começa assim, com a formação do universo. Eu choro toda vez que eu olho, tão lindo que é. E mais 20 pessoas que trabalharam no filme. A gente trabalhou desde 2016, eu e Mabel recebemos vários treinamentos. A primeira vez foi nós traduzirmos os textos específicos, que eram textos grandes, eram 450 textos desse tamanho. Depois, em 18, eu acho, um segundo treinamento para nós reduzir aquilo em textos pequenos. E, finalmente, recebemos o texto do filme, que daí era uma frase, ou conforme o que fosse falado. Sim. E depois, mais uma vez, era ajustar aquela uma frase ao movimento dos lábios das pessoas. Ficou muito bom, muito. Uma qualidade excelente. Excelente. É um domingo que eu não esqueço jamais. É lindo, lindo. Sim, e lembro, inclusive, que foi domingo, né? Domingo da noite. Mas era imagine um domingo à noite, lá onde acontece a festa da batata, né? Naquela estrutura,
a comunidade toda ali sentada. Mais de 500 pessoas assistiram naquela noite. Assistindo aquela tela enorme, um cinema, de fato, um cinema. A gente estava num cinema e foi por isso que eu fiz questão de lembrar disso, né? Então, assim, ó, este trabalho é com a maior entidade do planeta. Esse filme, a dublagem, é com a maior entidade do planeta nessa parte do filme. E agora, em setembro, outubro e novembro passado, nós gravamos em áudio todo o Novo Testamento de A a Z, que estará gratuitamente no YouTube, também com a maior entidade mundial do setor. A partir de julho, provavelmente, vai estar. Nós concluímos. Só que, como eles fazem isso com muitos povos, a gente entra numa fila de revisão, de edição, revisão. Masterização, tem todo. Então, a gente está assim, muito satisfeito com tanta visibilidade que estamos tendo, e talvez por isso que tenhamos sido inclusos no Google Tradutor. E a gente está realmente satisfeito com os resultados do nosso trabalho. Eu não lembro se nós já apresentamos o livro dos verbos, que foi publicado em 23, maio de 23. Ele já estava em uso durante 2 anos, pelas escolas de Nova Hartz, também, de Derval, e são 30 verbos conjugados em todos os tempos verbais, com exercícios para as crianças de 1º a 5º ano. E ano passado, através da Lei Paulo Gustavo, publicamos o segundo livro uma coleção, que são 12 histórias dos clássicos da literatura infantil, e isso foi tanto sucesso que a gente fez de novo. São 12 professoras diferentes que traduziram 12 histórias, e agora, de novo, professoras que fazem seminários com a gente de capacitação. 12 professoras traduziram 12 historinhas, e estão lindíssimas, tá? Olha que beleza. Desenhos de um rapaz, designer gráfico do Erval, nosso aluno. Então, estamos muito felizes. E agora, para este ano, na Festa da Batata, eu espero que o senhor esteja lá para fazer o lançamento do dicionário bilíngue português Hunsrück, com mais ou menos 5.000 verbetes ilustrado. Uau! Um dicionário. Inclusive, ontem eu terminei de gravar todos os spots, com toda a programação, né? Da nossa Cartofelfest 25ª edição. Isso aí. E, então, vamos estar os 10 dias da festa, 9 dias da festa, é de 9 a 18. Estaremos no Salão da Cultura lá, na presença do vice-governador, e o governador está confirmando. Estaremos lá atendendo a todos vocês que já quiserem ver, adquirir o novo dicionário, e todo esse material estará à disposição para todos os nossos visitantes. Em 2023, os 2 estiveram lá, né? Sim. Durante a festa, não na abertura. Primeiro final de semana foi. O governador veio fazer foto comigo, ele fez uma selfie, porque eu estive no gabinete do governador sentada ao ladinho dele, quando ele assinou a lei 15.071, que cria o Dia das Línguas e Culturas Locais, por nossa solicitação, que foi encaminhada através do deputado Elton Weber. Então, eu estava sentada ao lado dele, me emocionei, e daí ele disse: tu está chorando, Solange? Ele disse: não, é emoção, né, governador? É trabalho, né? É trabalho. Sim, nós temos leis, então, assim, no mundial, né, nós fizemos o registro da nossa língua no Ethnologue, que é o órgão da Unesco que cataloga todas as línguas do mundo, e recebemos em 2007 o registro HRX, nos nomeando como língua germânica viva da América do Sul. Por nossa solicitação, eu e a doutora Úrsula Wiesmann somos signatárias desse requerimento. E depois temos leis federais, temos 2 leis estaduais de nossa autoria, através de deputados, um é do Fichinha e outro do Elton Weber. E de municípios já temos muitos no Rio Grande do Sul e muitos em Santa Catarina, que cooficializaram a língua. Dessa lei de 2012, encaminhada através do deputado João Fischer, que nós solicitamos, que transforma a nossa língua em patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, em 2012. Em 2016, Santa Catarina copiou e fez a mesma lei.
Então, Olha. em Santa Catarina já é patrimônio histórico e cultural também. Que legal. Então, estamos inspirando o povo germânico e estamos muito felizes com o resultado do Sabe nosso que trabalho. em junho do ano passado eu tive o privilégio de conhecer Pomerode, né? Yeah. Que eu me encantei, né? São Uma pomeranos, cidadezinha, né? impressionante, assim, e também cultivam muitas Sim, tradições, né? certo. Dentro da... Eles, inclusive, têm um slogan que é a cidade mais alemã. alemã do Brasil. Eles deveriam dizer a cidade mais pomerana do Brasil. Né? Na Não minha alemã, opinião. né? Na Sim, minha opinião. Porque, Seria Na minha opinião. porque é o que predomina lá, Que são mais inclusive o nome da lógico. cidade. Sim, né? mais pomerode. lógico. E Né? nós temos bastante contato E é mais ao trabalhamos. encontro da realidade. Sim, nós trabalhamos Concordo em contigo. parceria com os pomeranos do Sul. Tem uma professora que é a única professora de pomerano do Rio Grande do Sul no momento. A gente trabalha em parceria com todos os povos, Sim. né? Especialmente, então, o Hunsrück, os pomeranos e outros povos germânicos, os Westfälisch, inclusive eu dei palestra no lançamento do dicionário do Westfälisch na cidade de Westfália. A gente trabalha em parceria com todos para todos crescerem juntos Sim. nessa parte de legislação. Já que eu falei em Pomerode, eu queria ressaltar a festa que eles têm agora na Páscoa, né? Uhum. Que é muito bonita, E né? as Osterbaum, né? Osterbaum, muito bem lembrado. Sim. Que é, para quem não conhece, explica. Que A árvorezinha árvore da feita... Páscoa. Eles põem até no jardim, árvores grandes que têm no jardim, enchem de ovos, e é lindíssimo. E eu tive a alegria bonitinho. de presenciar isso na Europa também, na Alemanha. Muito show. E se muito cultiva lindo. até hoje. E nós fazemos até hoje. Eu ainda pinto ovinhos para os meus netos também. Eu também. Mesmo com o preço do ovo que está hoje. Né? Mas, muito bem. Liane, acho que deve ser gratificante para ti, né? Eu sei que vocês já se conheciam, já trocam informações, mas a importância que se toma, né? Um projeto Com certeza. Lógico que são 20, a gente não está falando de uma coisa de ontem, né? São 21 anos, deixa eu frisar bem, 21 anos desse projeto, que a Solange está envolvida nisso, né? E para ti, que pratica também, né? A língua, deve ser muito gratificante. Com né? certeza, sim. E a gente quer que isso continue, que a gente chega às cidades, chega às nossas crianças. Sim. E que a língua alemã se preserva, seja ela de qual for, de Sim. qual origem, que se preserve. Cada um, seja o pomerano na sua região, seja o Westfälisch, seja o Hunsrück, seja a o gente fala Felsisch. Deutsch e acha que é uma só, né? Não, são muitas, né? São é uma mais de 40 línguas germânicas. Nossa. Há uma diversidade muito grande. De fato, grande parte delas está aqui no Brasil. Uhum. Não podemos preservadas. não podemos dizer que essa não está aqui ou aquela não está aqui, porque se tu vai ver, pelo menos alguém está ali. Tem alguma Mas ligação, elas né? se fundiram muito, porque se nós formos para Feliz e falarmos com alguém nativo, vamos dizer, e divertido, já percebe uma grande diferença. Então, depende de onde veio a maioria, né, então, da população. Se preservou assim algumas coisas muito importantes, muito interessantes, e que isso fique, que isso vai para o futuro, que as futuras gerações falem. Não esqueçam isso, né? Falem, porque faz parte da nossa história, da nossa essência, né? E não podemos negar a importância das cidades aqui que foram construídas por alemães. Partindo de São Leopoldo e olhar aqui serra acima, e acima da serra depois, Santa Catarina, Paraná, em quase todos os estados. E eu antes, quando a Solange falou que lá na Amazônia se fala... Os nossos antepassados, os meus, vamos dizer, ajudaram a construir isso. Eles subiram, conquista do oeste, que a gente pode chamar. Incluindo o norte da Argentina. Aquele Fernweg que eu falei antes, os conduziu lá para cima e levaram a nossa língua. Diz que no Mato Grosso tem uma cidadezinha que fala a língua de imigração. Então, se fala no banco, ainda se fala, pelo menos há alguns anos, uma menina
da cidade veio estudar em Ivoti. Eu não me lembro o nome da cidade, mas ela disse, na minha cidade a gente fala no dia a dia só alemão. Vamos dizer como ele dizia. Para complementar o que ela está dizendo, no norte da Argentina, os nossos parentes foram para lá. 3 irmãos do bisavô do Sérgio são fundadores de Puerto Rico, que é uma cidade importante, acho que é Misiones, o estado. Inclusive, há pouco tempo atrás, um descendente deles era prefeito. E no Paraguai tem muitas cidades que tem, os edifícios são em chaimel, as cooperativas, as escolas, tudo construído pelas comunidades como nós, e são falantes de Unsertheit, tanto que hoje os emigrantes da Alemanha estão indo para o Paraguai por causa dos falantes, de tantos descendentes que temos. No nosso grupo de Facebook, onde temos 47 mil seguidores, muitos são da Argentina e do Paraguai. E quando eles estão falando, não tem um centavo de diferença na pronúncia. Preservaram exatamente como é na origem. Muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Na região do Hunsrück, com as pessoas que eu conversei na Alemanha, olha, também, não dá para perceber, eu tive a sensação o tempo todo de estar na 48, na Vila, Presidente Lucena, Linha Nova, e mim, São José do Hortêncio. Era parecido, até no modo de ser dessas pessoas. Sim. Eu ainda acho mais semelhante no Saarland. Daí eu me sinto mais em casa no Saarland. Foi o primeiro estado que eu visitei. Saarland também. Estivemos muito com uma semelhante ao nosso jeito de ser. Ela nos levou para conhecer Trier e a cidade do professor Matthias Schwitz, que é o patrono daí, que foi um dos principais. Qual é a cidade dele? Tolai. Então eu já estive lá também. Trier é mais antiga, né? Para ser a cidade mais antiga da Alemanha. É a cidade mais antiga considerada. E ela foi muito disputada entre os germânicos e o Império Romano. Ela tem até uma arena de gladiadores. Nós visitamos, entramos no subsolo dela. A catedral dela é muito linda também. A catedral é muito linda. E a Porta Negra. Que era o Portão do Norte, né? Isso, muito a show. Gente fez fotos lá também. Sim. E eu lembro também de muitas cidades, umas 4 das 22 cidades que nós visitamos, com os muros em volta ainda. Sim, tem muitas cidades com os muros. Rodenbusch ob der Tauben, a cidade medieval. Nós chegamos lá. Tivemos um passeio com um guia à noite lá, foi fantástico. Nós passamos o dia da festa deles comemorando 750 anos de existência. Uau. Era tudo medieval naquele dia, até os carrinhos dos bebês eram tudo, a roupinha dos bebês, tudo de época, muito show. Os shows na rua, até ouvimos um poema, forma tipo quase que teatral, muito machista ainda, então era bem da época mesmo. Rescataram, assim, Andréia disse, escuta isso. E aí acabam se tornando 2 cidades, né? Dentro do muro, e ela foi expandindo, né? Sim. E a fora do muro, né? Tem muitas. Inclusive, eu também, quando eu viajei com meu marido, nós fomos levados num restaurante que uma das paredes do restaurante era o muro da cidade. As cidades foram crescendo ao longo ou das pedras do muro, etc. Então, isso está muito incorporado ainda. E eles fizeram questão de preservar isso, porque faz parte da história deles, né? Daqui a pouco, não, podia se desfazer desses muros, porque daí não lembrava mais. Não, é a essência. Da cidade, muito importante. Conhecemos Kielweiler, a cidade onde o filme foi feito, de Andere Heimat, que assistimos domingo de tarde. E é curioso que eles fizeram lá, de transformar a cidade também numa cidade do século XIX, levar lama para a rua e fazer um falso em chaimel para parecer que tudo era... Então, a Laura Rames, a diretora de elenco, ela hoje é guia turística na cidade, e ela nos acompanhou e nos contou tudo. Que legal. E aí ela também falou de como foi a seleção do filme, dos atores para o filme,
E, assim, a casa, que é a moradia principal, ela serve como museu. Hoje as demais só têm vestígios, então, do que foi... A ponte, sim, que está inteira. A ponte, sim, é igual quase a nossa ponte do imperador em Ivoti, ou a ponte do imperador em Dois Irmãos. O estilo romano está ali. Eu visitei em 2017. E mais uma curiosidade, a gente fala tanto da língua, de outros aspectos da cultura, mas muito interessante o quanto os nossos alemães que vieram souberam trabalhar isso, souberam implantar, que nem construir uma ponte em estilo romano, tal qual tinha na Europa. Sim. Então, e mesmo as casas, esse deles, conhecimento os hábitos, que vinha, né? Tudo preservado com força. Isso se chama identidade cultural, por isso que nós batalhamos tanto, porque é isso em sala de aula que vai manter viva a identidade cultural do nosso povo. É disso que a gente também fala quando a gente faz projetos e tudo mais, de que da construção da identidade do ser humano. Então, esse é o nosso... isso comprovado cientificamente, que se a família, a família e a cidade que perde a sua identidade cultural, ali é mais propício ao aumento da criminalidade, da drogadição. Então, por isso, secretários de educação, prefeitos, é muito necessário a preservação da identidade cultural de cada cidade, de cada município. Para as escolas, é muito importante trabalhar essa identidade cultural. Uma das desculpas, né, aproveitando o teu gancho aí, é que as coisas mudam. Não mudam. Pode mudar. A gente está trabalhando com coisas modernas. Não muda, né? A essência tem que permanecer. Se nós pensarmos que, vamos dizer, que um indígena ele tem que ter preservado a sua identidade cultural, mas ele pode se apropriar das tecnologias, se apropriar do mundo moderno. Sim. Talvez aquilo que nós falamos dos Amish, eles talvez também podem preservar a sua essência, mas se abrir para o mundo sem perder a essência. Eu acho que isso... Mas na visão deles, né? Perde, né? Então, isso talvez... Se eu usar uma tecnologia que não tinha, né? Por isso que eles seguem tão rígidos. E talvez isso falta aos nossos... dirigentes, as próprias famílias, que é a célula da sociedade, vão ser de perceber, isso mudou, mas o meu valor não deve ter mudado. O que é certo, o que é errado não mudou. Aquilo que na educação, na essência da educação, tem que ser preservado. Muito bem. Perfeitamente. Eu podia continuar aqui mais uma hora, aqui que nós ia ter assunto, ia ter pauta com essas duas professoras, que a gente percebe no brilho do olho que elas amam o que fazem, né? Mas chegou ao final do programa. Eu quero uma mensagem de cada uma. Vamos começar, já que a Liane estava com a palavra, Liane. Reforça aquele teu convite lá no início da tua fala. Tu falou de um projeto, né? Sim, eu tenho esse ano 3 projetos em andamento. Um é o livro de genealogia, que é para adultos, que vai sair agora em maio. E em maio também vem o meu livro Conto Infantil. E em setembro, outubro, a filmagem do filme, então, sobre esse livro, e que a gente está buscando crianças, mas eu acredito, como eu já falei, que tem alguém encarregado de buscar adultos, que vai ser, ou eu não sei o que eles realmente pretendem. O Theo me disse, o diretor de liga, daqui a alguns dias, nos próximos dias, que ele está escrevendo o Drehbuch. O Drehbuch seria o roteiro. Então, eu estou aguardando, e esse, então, seriam 3 projetos maiores. Então, no dia a dia, meu objetivo vai ser cada vez mais visitar as escolas e levar essa ideia toda dos meus livros para as crianças, para que eles também desenvolvam essa necessidade neles de preservar o que foi dos nossos antepassados, e que ela vem reformulada para as novas gerações. Parabéns, parabéns. E
que a gente possa se encontrar muito e aprender sempre nessa troca aí. As questões que tu traz são de extrema importância. E luz divina no caminho, sempre. Obrigada. Muito, muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Muito bem. Solange, qual é a tua mensagem final? Os projetos, então, agora, recapitulando. Em maio já temos novidades? Sim, o dicionário Hunsrück, né? Com a capa muito linda. E spoiler aí, ó, atenção. A capa muito linda. Lançamento lá na Festa da Batata, será o lançamento. Durante os 8 dias de festa. Estaremos presentes lá com todo o nosso material e especialmente o dicionário, então. E nosso projeto é distribuir isso para os municípios através de seminários de capacitação para professores. E nós estivemos em agosto do ano passado em Nova Candelária, no noroeste do estado. Maravilhoso. Trabalhamos 3 dias na Feira do Livro como autor convidado. E então eu tinha 3 palestras para dar. E na primeira palestra de noite, da quarta de noite, era a comunidade, então adultos e crianças. Eu falei 2 frases e daí o povo começou a gritar Sperrmutheit! Eu amei! Gente, foi 3 dias de sonho maravilhoso. Todo mundo falando, né? As colônias lá, então, são muito ainda apegadas a essa parte germânica. Eu achei muito bom. Porque isso é muito positivo, porque eles... infelizmente, eles têm vergonha de falar tipo no centro da cidade ou em eventos como esse, né? Eu acho que passou um pouco isso. E aí chega alguém que veio para palestrar, que veio para falar dos livros, falando, nossa, eles ficaram... Né? Mas, na verdade, essa coisa de vergonha, isso era fruto da Segunda Guerra Mundial, isso está um pouco reduzido. Que bom. Hoje já se tem essa ideia de que é um conhecimento a mais que vai me levar a aprender inglês. Uma coisa que eu sempre falo desde pequeno, estou com 57 já. Eu acho que quando o colega de aula... Eu acho que eu canho com a idade. Colega de aula, às vezes, né? Eu tenho vergonha do meu sotaque. Eu dizia, não, tenha orgulho do teu sotaque. Porque se tu tem sotaque... É porque tu fala 2 línguas. É porque tu fala 2 línguas. Tu já fala mais do que eu. Tu fala eu estou fazendo do meu sotaque meu aspecto cultural. Exatamente. Tenha orgulho. Eu sofri muito bullying. Eu tenho que dizer isso. Eu sofri muito bullying no centro. Tenho certeza que as 2 aprenderam português na aula. Eu aprendi na escola. 7 ou 8 anos de idade. Aprendi português na escola. A minha mãe me mandava na casa, eu e a minha irmã, na casa de vizinhos para falar com os vizinhos português. Mas isso não até chegar para ler, escrever, isso até a gente reprovou ambas por não saber o português, por não saber a fala e, por certo, a gente deveria ser alfabetizada em alemão. Eu fui alfabetizada em alemão pelo meu avô aos 6 anos de idade, antes de ir para a escola, em alemão gótico. E meu pai me alfabetizou em português ao mesmo tempo. Então, eu cheguei aos 7 anos na escola, lendo fluentemente português e não entendendo nenhuma palavra do que eu lia. Eu acredito que isso aconteceu porque eu era multisseriada, de primeiro a 5º ano na mesma sala, e eu não me lembro uma vez do professor ter tido tempo para se sentar comigo e ler comigo. Eu aprendi com a minha mãe também. Minha mãe... E então, a minha professora de 2º ano, porque eu já lia tudo e sabia as contas todas, ela me fazia ler a Bíblia em voz alta para ela, durante todo o 2º ano. O que será que Deus estava preparando para mim? Olha aí, tá aí o resultado. Eu tive um pastor alemão, o último alemão que esteve na paróquia, ele tem muita influência sobre o que eu sou hoje. Eu já escrevi uma carta, já agradeci a ele, e ele teve um AVC, eu não sei os últimos anos como é que está a saúde dele, mas ele é muito significativo para mim nessa parte. Ele colocou o bichinho da inquietação em mim. Só mais uma frase, então. Por favor. Acabamos de gravar as 80 histórias bíblicas, também para o YouTube. Daqui a 1 mês, no máximo 2, também estará na internet, no YouTube, gratuitamente. Eu quero ver o livro sobre as receitas das batatas, me interessa. Viu só? Receita das... Olha aí, ó.
Era isso. A gente podia ficar aqui mais uma hora que pauta não ia faltar, assunto não ia faltar, né? Mas o programa chegou ao final. Quero agradecer as duas professoras, Solange e Eu Anne. esqueci de te agradecer, devo agradecer. Não, faz parte já, né? Volta e meia a gente combina aqui. Agradecer a nossa equipe técnica e agradecer você que esteve conosco aqui em mais uma edição do nosso Estação Hamburgo e desejar um excelente final de semana, repleto de muita saúde e de muita paz.